Muito boa noite, querido ouvinte da Palavra de Deus. Louvado seja Deus por nossa vida. Mais uma vez aqui nessa noite, né? A gente está dando início em mais uma programação, né, do alimento da alma. Programa esse voltado para o seu enlevo, né, espiritual, para que você possa compreender as verdades do Evangelho e da Palavra de Deus, para ter uma vida, né, Pastor Fernando, mais satisfatória na presença de Deus, ouvindo a palavra, guardando seus princípios, para que você possa ser abençoado. Não só você, como nós também, a sua família e as nossas famílias, né, pastor? Boa noite, pastor Fernando. Boa noite, pastor. Como é que tá? Rafael. Como é que passou a semana? Graças a Deus, bem, né? Joinha? Correria de sempre. O intuito dessa programação é levar o alimento da alma, né? E hoje a gente vai estar trazendo aí muito alimento para a sua alma. Então, você que vai estar assistindo aí, assiste, curte, compartilha, manda para os seus amigos aí, porque você vai ser muito edificado. Eu tenho certeza disso, né, pastor? Com certeza. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma oração para poder estar dando início nessa noite. E eu já queria, né, que você que nos acompanha pegasse a sua Bíblia, tá? E abrisse ela no segundo livro das Crônicas, né? O livro que escreveu Samuel, Natã, né? E no capítulo 26 a gente vai fazer uma breve analogia, leitura, né? Fazer uma leitura, uma breve analogia, seguindo, né, aquilo que a gente estava comentando no programa anterior, a respeito de uma visão celestial, que a gente esteve falando aqui de quem? Do rei Uzias. Uzias. E do profeta Isaías. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse grande rei que foi uma pessoa muito abençoada por Deus. Como ele começou a história dele desde o início. Exato. Ver uma biografia do rei Uzias aí. Então, curva a sua cabeça, você que pode, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em cuja presença nos encontramos essa noite, clamamos só Deus para que o Senhor venha, Pai querido, abrir o nosso entendimento, concedendo a Tua graça e abençoando a cada um dos ouvintes, a cada um dos Teus filhos que estão nos seus lares, Pai querido, atentos e sedentos pela Tua palavra, pela Tua verdade. Que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos a direção de nossas vidas para que podemos ser usados, Senhor, como instrumentos de edificação através do Seu Espírito Santo na vida de todos os Teus filhos. É o que nós lhe pedimos e humildemente lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Fernando, então, quando a gente estava no programa anterior, sim, a gente estava falando a respeito da visão celestial, né? Uma visão do alto. A gente estava falando de um grande homem de Deus, que foi o profeta Isaías, né? Que foi um homem que é conhecido como profeta messiânico. Foi um homem que mais falou a respeito do Messias, do seu ministério, da sua ascensão, da morte, né? Da morte. Sim. Ele teve uma revelação profunda. E viveu 700 anos antes de Cristo. Há 760 e poucos anos, aproximadamente, antes de Cristo, ele teve essas revelações. Então, quando eu abro ali Isaías capítulo 6, dou uma olhada, né, e leio aquilo ali, eu vejo trazendo para a vida da gente, a gente vê a sede, a gente vê uma conexão muito grande quando a pessoa ela quer ser usada como um instrumento afinadíssimo na mão de Deus. Quando a pessoa quer ser um profeta, quer ser um homem, uma mulher de Deus, né, que está ali, que tem uma visão que procede do alto, para que possa ser usado de uma forma tremenda para edificações de vida. Sim. Né? Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Só que o texto, ele começa dizendo no ano em que morreu o rei Uzias. E é desse rei Uzias que nós vamos falar hoje, né? Exatamente. Um pouco sobre ele, mas recapitulando isso aí, né? E é bom recapitular porque a repetição ela é didática, né? Dizem que o ser humano para guardar uma instrução, ele tem que ouvir até 17 vezes. Então, às vezes a pessoa fala assim: poxa, de novo essa palavra, pastor? Nossa, de novo. Pois é, você aprende no de novo. De novo, de tanto ouvir que você vai compreendendo. Então, assim,
Isaías, né, que significa Deus é salvação, né, ou a salvação vem de Deus. Salvação do Senhor. Salvação do Senhor. Ele era uma pessoa diferente antes da morte de Uzias, né? Nós comentamos na semana anterior que ele era muito de acusar, né, pastor? Ai daquele que faz Exatamente. isso, ai daquele que faz aquilo, ai desse povo, esse povo é tudo isso, esse povo é tudo aquilo. Até que o rei Uzias morreu. E no ano que morre o rei Uzias, a Bíblia fala que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, depois que o rei Uzias morre, é que a visão espiritual dele se abre. Por quê? É aí que tá. Tem um antes E um depois. e um depois. Só que entre o antes e o depois tem um marco zero, né? É. Isaías era primo do rei Uzias, neto do rei Joás. Então Isaías ele era membro Ele era da um sangue, corte real. É o sangue azul que fala, né? Exatamente. Então ele fazia parte. Aí como primo, era comum Isaías, eu não vou falar que ele tinha uma vida desregrada, né? A vida particular do cara, do profeta, né? A gente não sabe. Mas segundo os seus escritos, antes desse marco zero, antes de Uzias ser tirado da vida dele, era muito comum ele apontar O dedo. as pessoas. Ai dos bebedores de vinho, ai. Ou seja, teve um processo, né, na vida de Isaías. Então, para que ele pudesse ter essa visão do alto, que a primeira coisa que ele viu foi Deus e a sua majestade santa, que ele passou a ter uma noção do que era Deus na vida dele. É aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comentou, que tem muita gente, até a pastora Adriana, né, ela comentou lá, achando engraçado, rindo, mas é a verdade. Tem muita gente que não discerne a voz de Deus do ronco do estômago, tá? Então é uma coisa assim, o cara precisa enxergar, porque hoje está muito banalizado isso aí, entendeu? Aquela live que você fez falando da banalidade foi uma coisa de tremenda importância. Amém. É uma palavra poderosa, entendeu? Uma coisa simples, na humildade, mas que tem um peso, né? Porque o sacrifício, a vida, o Filho unigênito de Deus não ganhou a nossa eternidade numa partida de baralho ou num joguinho de sinuca. Foi com sangue. Foi com dele. preço de sangue. Sangue. Entendeu? Jesus deixou sua glória, irmão. Esvaziou de si mesmo, assumiu forma de servo, morte de cruz e tem as marcas até hoje. É uma coisa muito séria isso. É. É uma coisa muito séria. Então, dentro da palavra de Deus, o alimento da alma, ele traz algo que a revelação, quando ela te alcança, ela te toca, você tem uma experiência direta com Deus. Porque você sabe que foi tocado por Deus, edificado através da sua palavra, sem nenhum interesse, nem monetário, nem de promover ministério, muito menos igreja. Sim. Não estamos falando que é ruim isso, tá? Mas aqui o intuito é trazer as verdades expostas pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Não é assim, pastor? É verdade. E hoje, quando a gente vai falar um pouquinho de Uzias, eu quero que você preste bastante atenção. Quem que era esse primo de Isaías? Então a gente vai partir desse princípio. Amém? Sim. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Vou até ficar de pé aqui para poder ler. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1, ó. Então todo o povo tomou a Uzias, que é o primo de Isaías, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. 16 anos. 16 anos de idade. Jovem. Olha a responsa. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus,
nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tremendo, hein? Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdodes e entre os filisteus. Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinham muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça, arcos e até funda para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas, e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Glória a Deus, hein? Aí no próximo versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Amém? Rapaz. Amém? Esse é o problema. Então, quando a gente olha para a vida desse rei Uzias, no começo ali parece que é só sucesso, né? Você vê, pastor Fernando, você pode analisar ali, né? Eu fechei aqui, mas vamos lá, né? O Antigo Testamento ele é maravilhoso porque quando você lê e chega na compreensão da palavra de Deus, a gente tem a percepção de que ela incide muito na nossa vida. Aqui, quando você olha para a palavra de Deus, você vê o típico caso do começar bem e terminar mal. Começa certinho, né? Mas aí a coisa começa a tomar outro formato, a pessoa começa a tomar outros rumos. A situação dela vai moldando ela, e não ela molda a situação. Exatamente. Não é? Porque quando a gente olha para essa passagem da palavra de Deus, acho que é o versículo 5. Propôs... No versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Leia o 5 também. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A primeira coisa que eu olho para essa passagem da palavra de Deus, que eu tenho essa percepção, a pessoa quando ela quer ter sucesso, a pessoa quando ela quer ter êxito, a pessoa quando ela tem um objetivo, a pessoa quando ela tem algo que está em foco da vida dela, que ela quer atingir aquilo, que ela precisa daquilo para a vida dela, para um sonho, uma conquista, né? Independente de qual seja o teu sonho, ouvinte, você telespectador, você que tem nos acompanhado, né? Independente de qual seja, você vê que no versículo 4 ele faz o que é reto. Ele faz o que é reto aos olhos de quem? De Deus
E fez segundo tudo que o seu pai fizera. Um exemplo. Tá? Aí ele fala aqui, ó, porque ele deu-se, passou a buscar a Deus, conforme a instrução de quem? De um grande profeta. Zacarias. O exemplo, o modelo. As visões de Zacarias, né? Então, a revelação, a sabedoria. Então, nesse meio que a gente vive hoje, onde a palavra incide hoje na atualidade, se você tem um objetivo, se você tem um foco, quer ser um professor, quer ser um médico, quer ser um técnico de manutenção, independente do que seja, o primeiro passo, por exemplo, você pode estar às vezes com a sua vida financeira arruinada, você pode estar com a sua vida sentimental arruinada, a sua família pode estar arruinada nesse momento, independente, mas quando você passa a buscar a Deus, Deus ele começa a corresponder, porque você começa a fazer o que é reto. E quando você faz o que é reto, não é torto, não é sinuoso. É difícil. E é reto, pastor, é reto perante os olhos de Deus. Não é perante aos olhos do que as pessoas acham, do que a religião A, B ou C ensina. É aí que tá. Porque tem muita coisa que a pessoa ela tá seguindo aquilo e aí ela acha que aquilo tá correto. Agora, o que é reto diante de Deus, é isso que eu preciso entender. O que é reto diante de Deus? Olha, se a gente usar um exemplo, exatamente. Por exemplo, Mateus capítulo 19 fala do jovem rico. Do jovem rico, ele era reto. Segundo os estereótipos da religião, ele desde quando de criança. Né? Então, saber o que é reto, né? Você tem que saber como buscar Deus. Como que é ser reto diante de Deus? Como que eu busco a Deus? Essa aqui é uma questão. O que é ser reto diante de Deus? É praticamente... Salmo de número 51. Se não me falha a memória, verso 17. Davi. Exato. Eu acho que Davi escreveu, tenho certeza que Davi escreveu esse salmo. Do pecado de Batseba. Exatamente. Batseba. É importante salientar isso, foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Porque assim, a retidão diante de Deus é você ser sincero. Você ter um coração contrito, quebrantado, na humilde, presença de Deus. Sincero, puro. Eu vou dar um exemplo. Obediente. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas, pastor Fernando, um exemplo desvirtuado, tá? Antagônico ao que é reto. Quantas pessoas que estão professando a fé, que estão dentro de uma esfera religiosa, dentro de uma igreja, dentro de uma hierarquia eclesiástica, até em cima de um púlpito, tá? Que às vezes não conversa com o irmão do lado. Ou quantas vezes eu não fui com a cara desse cara? O cara não te fez nada. Entendeu? Isso é desvirtuar, não Isso é ser não reto. é reto. Só que nós, como seres humanos, a gente tem essa natureza. Falando por mim. O que é ser reto? É quando você chega. Porque lá em 1 João, capítulo 4, versículo 24... Mulher samaritana? Exato. Jesus fala que os verdadeiros adoradores... Adoradão em espírito e em verdade. Espírito e em verdade... É isso que o Pai procura. Na beleza da sua... santidade. Primeira coisa para você reto é você ser sincero. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou me usar como exemplo. Não fui com a cara do Fernando. Tá? Ele não precisa saber. Só que eu vou lá no meu secreto. Deus, isso não é saudável. Isso não está correto. Isso não vai de encontro com a sua verdade, com aquilo que o Senhor tem ensinado. Então tira do meu coração. Porque eu tô assim, Rapaz, tô o que assim. tem de gente que é assim, né? Entendeu?
Muita pessoa. E tem implicância com alguém, ou tem alguma mágoa, algum ressentimento, ou tem um espírito de crítica. Essas coisas. E quer dizer, você vê que ser reto é uma coisa, igual você falou, o princípio é humildade. Jesus falou, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. E você vê por que é humildade. Esse menino tinha 16 anos, ou seja, estava em formação, né? Pegou o exemplo. Pegou o exemplo do pai e o exemplo do seu pastor, o Zacarias, o profeta. O instrutor, ali, o mentor. Pegou a estrutura do pai, a estrutura espiritual e moldaram o caráter dele. Agora, quando ele chega numa certa idade, agora não preciso mais do meu pai, não preciso mais do meu pastor, elevou-se o seu coração. Aí chegou a queda. Mas vamos voltar lá. Mas aí, dentro dessa Analogia. moldagem do caráter do menino Uzias, quando você para ver, dá um tempinho na modelagem, ele se permitiu também. Exato. Porque tem muita gente hoje, pastor Fernando, que ele quer levantar para ensinar, mas ele não quer sentar para aprender. É. Verdade. Entendeu? A gente sabe que existem vários meios e mecanismos que Deus usa para falar com o homem, com o ser humano. Mas só existe um meio da gente falar com Deus. Através da oração. Exatamente. E é o seguinte: Deus ouve todas as orações? Não. Quantas vezes já ouvi falar, não sei se você ouviu falar disso, oração contrária. O cara tá fazendo oração contrária para mim. Isso não existe, cara. Oração contrária. Deus é um menininho que você joga na mesa, ele vai, cata e joga a bolinha pro outro lado. É ping-pong? É, então. Não existe, irmão. Tira isso, não tem esse negócio de oração contrária. Isso aí é coisa de religião. Isso aí é religioso. Oração contrária. Tá estereotipando já as coisas. Fazia tempo que eu não ouvi isso. É, mas tem mesmo. é uma coisa que, né, a gente aprendeu. Você tá orando. É, tipo, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar, não. Fala. Não vou falar, não. Entendeu? Então é aí que tá. É se permitir ser modelado, ser moldado. É se permitir, porque, olha, quando você chega numa pessoa que ele já tem um certo tempo, né? Você já ouviu falar aquele negócio da xícara cheia? Não, fala aí. A xícara cheia. Então, por exemplo, tem muita gente que é xícara cheia. Então, se você tá com uma xícara, um exemplo, eu vou lá na tua casa lá, você tá lá tomando um café e a xícara tá cheia. Tem como eu colocar mais café na sua xícara? Tá cheia. Tá cheia. Então, para colocar mais café, precisa esvaziar, de alguma forma ou outra. Ou você bebe, você joga fora para substituir. Exato. Então, tem muita gente que é xícara cheia. O cara, ele sabe, mas ele não permite aprender de novo. Porque está lá em Oséias 6,4. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então, quando chega no nível que a pessoa acha, já sei, isso eu já sei. Isso eu já sei, isso eu já aprendi. Então, meu amigo, você virou um xícara cheia. E isso é uma filosofia até oriental, que os orientais falam dessa questão do mestre e do discípulo, que você nunca pode ser uma xícara cheia se você quer aprender coisa nova. E com Deus é exatamente da mesma forma. Então você vê que às vezes Deus, ele quer continuar nos ensinando, mas a gente acha que já sabe. Isso eu já sei. Sei que esse pastor está falando, eu estou careca de saber. Então fica aí com a sua xícara, varão. Quer ser cheio de Deus? Esvazie-se de si. Vinho novo em odre velho, né? Entendeu? Esvazie-se de si. Então você começa a ter uma percepção, né? Você tem que estar sempre atento, porque a gente está sempre aprendendo e sempre evoluindo. Novas. Exatamente. Exato. Né? Aí tem aquele cara que não quer, parou no tempo, aí começa a citar 2 Timóteo capítulo 4, que está vivendo esse tempo. Tudo é apostasia. Que os caras estão distorcendo. Tem mesmo os caras distorcendo. Lógico, mas aí... Os hermeticamente fechados distorcem. Mas aí a comparação, pastor, é a palavra. Exato. Ela é a chave. Ela é a chave. Então vamos ver se o que ele está falando Porque é muito fácil. Vamos na palavra. Pastor Fernando, é muito fácil hoje o cara cultuar o livro, mas não está aberta a percepção da revelação da palavra. Aí não adianta nada, a letra mata, só que o Espírito vivifica.
Entendeu? Aí dentro desse particular, dentro dessa visão que temos, a gente usa o embasamento da palavra de Deus de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos traz. Sim. Só que tem um mecanismo, um mentor, tem algo que move isso. Chama-se discernimento, que é um dom dado por Deus e concedido através do Espírito Santo. Então, por isso que a gente, quando a gente se torna pessoas que fazemos parte de algo grande relacionado ao reino de Deus, a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente tem essa noção, que a mesma palavra que corta aí, corta aqui também. Então é uma coisa assim bem coesa, tá? É uma coisa bem consolidada. É uma coisa que se você for procurar e analisar e buscar direto da fonte, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza Ele vai te revelar. E então, quando a gente aprende isso, né, isso, que nem a questão que você levantou a respeito da retidão, que a gente aprende que Deus é Espírito, a gente tem que buscar Deus como? Em Espírito. Sermos mais espirituais. O olho carnal, ele alcança a sua percepção, a sua limitação. Só que o espiritual, ele vai muito mais além. É o exemplo da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Sim. E quando esse menino, Uzias, ele passou a ser modelado e a seguir esse caminho, qual foi a primeira atitude dele? Ele propôs a buscar a Deus nos dias Zacarias. Ele, quer dizer, ele colocou dentro dele, ele colocou essa opção dentro dele de buscar a Deus. De buscar a Deus. Então ele não foi empurrado pelo Zacarias, ele não foi empurrado pelo... Partiu dele. Partiu dele. Leia Daniel, capítulo 1, versículo 8, por favor, pastor. Daniel 1. Isso, 1, 8. Um 8? Isso. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, você vê que quando a pessoa dá até uma proposta, que evangelho é isso, viu? Não é protesto. É proposta. Contra o mundo. É proposta para o mundo. Tá? Então, quando a pessoa ela propõe, da mesma forma que Uzias propôs, Daniel propôs. O versículo 17 fala que Deus concedeu a ele espírito de sabedoria e de visão. O cara foi para a guerra. Então, e voltando lá, né, pastor, no Uzias, você vê que ele propôs no coração buscar a Deus. E o resultado disso foi que Deus o fez prosperar. E o que é essa prosperidade? Todo o texto ali está explicando. Você vê, ele teve êxito com o exército dele, ele teve êxito com as coisas que ele edificou, ele teve êxito com a sua família. Então, o que é prosperar? Prosperar é quando tudo está indo bem na sua vida, em todas as áreas. Não é só a parte financeira, como muita gente pensa. Eu prosperei, eu estou ganhando 1 milhão por mês, aí eu estou próspero. Não é nada disso. Isso até faz parte, a parte financeira faz parte disso. Agora, a verdadeira prosperidade é você olhar para a tua vida e ver Deus trabalhando nela em todas as áreas, como trabalhou na vida de Uzias. Deus está trabalhando no seu casamento, Deus trabalhando nos seus filhos, Deus trabalhando na sua empresa, Deus trabalhando no seu negócio. Né? E você vê que ele, como ele propôs a buscar a Deus, Deus o prosperou. Agora o cara não quer buscar Deus, o cara não quer compromisso com Deus. Atitude, o cara não quer pagar o preço igual o Daniel pagou, né? De servir, de buscar, de renunciar, de abrir mão. Mas ele quer que Deus o prospere? É muito difícil. Tem que ter atitude. Essa atitude de propor, de propôs, é uma atitude de buscar. Ele foi buscar uma orientação. E quando ele buscou a Deus, Deus o ajudou. E diz a palavra aqui, ó, que depois do versículo, porque saiu e guerreou. Ele não ficou tristinho, encabrunhado, quietinho, não. Ele foi de frente com o problema. Ele já foi, já guerreou com os filisteus, já arrebentou aqueles muros malditos de Gate lá, que era a terra do Golias.
já passou por Asdod, já foi edificando cidade dentro, no meio do pessoal ali, dos seus opressores. Ou seja, ele foi destruindo os inimigos. Ele foi tirando. Agora, quantas pessoas não querem destruir o inimigo? Ele quer criar. A pessoa, às vezes, pastor Fernando, ela tem um objetivo na vida de querer se destacar em algo, e ao invés dela pegar e se propor a ficar na posição, a buscar de Deus, porque já, né, no comecinho tá bombando, porque Deus está ali. Mas aí a pessoa começa a dar outros volteios e com outras prioridades, o que acaba acontecendo? A coisa acaba invertendo. Exatamente. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, ele foi ali, ele teve uma atitude tremenda. Primeiro ele fez o que era reto. Aí depois, versículo 8, os amonitas deram presentes, ou seja... É isso que eu estou lendo. Até o inimigo tem que reconhecer Deus na sua vida. É. O presente que eles deram não eram presentes simples, não, né? Eram ouro, eram prata. Eram coisas preciosas. Então, chega, né? E a gente vai vendo para a palavra de Deus que quando a gente busca, se propõe a buscar Deus, é maravilhoso. Deus vai concedendo a sua graça. Deus vai abençoando todas as áreas, né? Exatamente. Deus vai dando graça, Deus vai dando vitória, Deus vai... Mas a partir do momento... Porque você olha os versículos seguintes da palavra de Deus, né? Que ele vai mostrando aqui, ó. O versículo 10, edificou torre forte. Ó, edificou torre no deserto. Quer dizer, no deserto, onde não tem água, onde não tem escassez. O que plantar, quer dizer, o cara prosperou até no deserto, rapaz. Que coisa profunda, né? Você vê, prosperou no deserto, ele edificou cisternas, cavou cisternas, deixou água, porque tinha muito gado, né? Então a gente vai encerrando aqui essa programação nesse momento, mas vamos dando sequência depois no raciocínio. Pastor Fernando, ora pra gente, agradece Amém. a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Queridos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, sim, meu Deus, que Deus abençoe conceda a todos, tua graça, Senhor, nesse momento, que vão participar dessa oração. Eu peço que o Senhor abençoe cada família, que a visão do céu venha sobre cada um, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelas bênçãos que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém e amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.